Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar sobre o detector universal de loops infinitos. Muito bem, então qual é o nosso problema? Eu quero criar um algoritmo A que consiga verificar se qualquer outro algoritmo B com uma dada entrada n para, ou seja, finaliza sua execução, ou entra em loop infinito. Então eu tenho um algoritmo A, esse algoritmo A recebe como entrada um outro algoritmo B e um dado número natural n, e o algoritmo A responde a seguinte questão: o programa B com entrada n para? Então ele responde sim, o algoritmo B encerra sua execução, ou ele responde não, o algoritmo B não encerra sua execução, ou seja, entra em loop infinito. Então esse algoritmo A é que é o nosso detector universal de loops infinitos. De certa maneira ele consegue checar se qualquer outro algoritmo entra em loop ou não. A grande questão é, será que existe esse algoritmo A? Bom, então o que seria um algoritmo? Intuitivamente falando, é um procedimento geral, uma lista de instruções, cujo processo de execução é claramente especificado para resolver determinada classe de problemas. Então as instruções, elas não podem ser ambíguas, também não podem requerer criatividade, e o algoritmo deve executar uma quantidade finita de passos. Então, o primeiro exemplo. Dado o número natural x, determinar se ele é par ou ímpar. Então, meu algoritmo recebe como entrada um número natural x. Então, primeiro, eu calculo o resto da divisão desse número x por 2. Vou chamar esse número, o resto dessa divisão, de y. Se y for igual a 0, o número é par. Então eu posso fornecer como saída o número 1. E se y for igual a 1, o número é ímpar. Então eu forneço como saída o número 0. Então eu tenho um algoritmo para determinar se um dado número natural é par ou é ímpar. Agora um outro exemplo. Vamos fazer uma pequena modificação naquele algoritmo anterior. Então eu recebo como entrada o número x, calculo novamente o resto da divisão de x por 2, vou chamar esse número de y. Agora, se y for igual a 0, eu vou retornar ao passo 1. Se y for igual a 1, o número é ímpar e eu respondo como saída um número 0. Então observe o seguinte, quando x for um número par, o procedimento entra em um loop infinito. Ou seja, quando ele chega ali no passo 3, se o número fornecido como entrada for par, ele vai voltar para o passo 1 e vai ficar nesse processo eternamente. Então, esse algoritmo entra em loop infinito, caso o número fornecido como entrada seja um número par. Agora, para a gente responder de forma rigorosa a questões sobre a existência de procedimentos para resolver certas classes de problemas, a gente precisa, é claro, de uma noção formal de algoritmo. Então, existem várias noções formais de algoritmo. Duas delas, por exemplo, são o lambda cálculo, que foi proposto pelo matemático Alonzo Church, em 1936, e as máquinas de Turing, propostas pelo matemático inglês Alan Turing, em 1936. E uma questão interessante é que a noção de máquina de Turing captura nossa ideia intuitiva de algoritmo. Pelo menos é isso que a maioria dos matemáticos considera. Então, essa ideia é chamada de tese de Turing.
E outra questão interessante é que todas essas noções formais de computação, né, ou de algoritmo, foram sendo demonstradas todas equivalentes entre si. Bom, quando traduzimos a nossa ideia intuitiva de algoritmo para a noção de máquina de Turing, a gente pode demonstrar formalmente que o conjunto das máquinas de Turing é enumerável. Isso permite que a gente associe a cada algoritmo um único número natural, que eu vou chamar aqui de código desse algoritmo, de tal forma que algoritmos diferentes possuem códigos diferentes. Então, esse processo de codificação de algoritmos me permite escrever uma lista infinita, ordenada, desses algoritmos, que eu chamarei ali de M1, M2, M3 e assim por diante. Então, voltemos ao problema inicial, que é, na verdade, chamado de problema da parada. Então, existe um algoritmo A que consiga verificar se qualquer outro algoritmo B, esse algoritmo B, cujo código é o número I, com uma dada entrada N, para ou entra em loop infinito. Então agora a gente está se perguntando pela existência desse algoritmo que detecta loops. Então tem o algoritmo A, esse algoritmo recebe como entrada dois números naturais, o número I é o código de um dado algoritmo e o número N é o número natural. E ele responde a seguinte questão: o algoritmo de código I com entrada N para? Então ele responde sim, ou ele responde não. Então vamos supor por absurdo que exista esse algoritmo A. Utilizando esse algoritmo A, a gente vai construir um novo algoritmo B. E esse algoritmo B faz o seguinte: ele recebe como entrada um número I. Esse número I vai ser fornecido como entrada para aquele algoritmo A. E o algoritmo A responde: o algoritmo de código I com entrada I para? Então, se ele responder sim, o algoritmo B volta lá para o início, né? Então eu faço o algoritmo B entrar em loop. Agora, se o algoritmo A responde não, o algoritmo B simplesmente responde sim e finaliza a sua execução. Bom, então o B, ele é um algoritmo. Vamos supor que o código desse algoritmo seja um número M. Sendo assim, o que será que acontece se fornecemos o próprio número M como entrada para o algoritmo B? Então veja, aqui eu tenho o algoritmo B. No lugar do número I, eu vou fornecer agora como entrada o número M, que no caso é o próprio código do algoritmo B. Então aqui eu tenho I, tenho outro par aqui também, aqui e aqui. Então todas essas ocorrências eu vou trocar por M. Agora percebe o seguinte: naquele terceiro destaque, eu tenho que o algoritmo A está respondendo a questão: o algoritmo de código M com entrada M para? Só que perceba que o algoritmo de código M é o próprio algoritmo B. Então eu troquei ali pelo algoritmo B. Então veja só o que aconteceu agora. O algoritmo A, supondo que ele exista, ele está respondendo a seguinte questão: o algoritmo B com entrada M para? Então, se ele responde que sim, o que o algoritmo B faz? Ele retorna lá para o início, ele entra em loop. Agora, se o algoritmo A responde que não, o que o algoritmo B faz? Ele responde que sim e finaliza a sua execução. Então, resumindo, se o algoritmo B para,
então B entra em loop infinito. Por outro lado, se B não para, né, ou seja, ele entra em loop infinito, então B para. Conclusão: o algoritmo B entra em loop se e somente se B não entra em loop. Isso claramente é uma contradição. Então, a nossa hipótese de que existe aquele algoritmo A que detecta loops é errada. Portanto, esse algoritmo A não existe, já que a sua existência permitiu que a gente construísse um algoritmo B que nos levou a uma contradição. Ou seja, não existe um detector universal de loops infinitos. Uma breve nota histórica: o problema da parada foi proposto e solucionado pelo matemático inglês Alan Turing no ano de 1936. Na época, ele estava tentando resolver um outro problema chamado problema da decisão da lógica de primeira ordem, proposto por outro matemático chamado David Hilbert. E a solução negativa para o problema da parada permitiu que o Turing respondesse também de forma negativa ao problema da decisão da lógica de primeira ordem. Então por hoje é isso. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Caso você queira fazer o download do material utilizado, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais.